Boa tarde a todos, né? Funcionários, professores, alunos, público externo, né? Quem está nos acompanhando. Vamos dar início ao terceiro dia da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a nossa CIPAT, agora com a palestra Bibliotecas Digitais, um exemplo da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. Como palestrante, a gente tem hoje o bibliotecário Rodrigo Moreira Garcia, ele é bibliotecário da USP, ele é mestre em Ciência da Informação e também membro do grupo do CNPq, Estudos e Práticas de Preservação Digital do IBICT. Tá? Ele vai trazer um pouco da experiência dele com bibliotecas digitais, vai mostrar para a gente um pouco da Biblioteca Brasiliana, né? Que com certeza vai agregar muito para a gente nessa área, e recursos muito importantes, principalmente em tempos de pandemia, onde a gente teve que transferir o trabalho, né, para as nossas casas, para o home office, para o remoto. As aulas passaram a ser oferecidas de forma remota, né? E as bibliotecas virtuais, as bibliotecas digitais que puderam fornecer o suporte tanto para os professores quanto para os alunos. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e principalmente a oportunidade que o Rodrigo está oferecendo para a gente. Obrigado, Rodrigo, com você. Obrigado, Guilherme. Prazer aí revê-lo, mesmo que virtualmente. Fomos colegas aí de graduação lá na Unesp, né? Tempo bom. Enfim. Então, como o Guilherme disse, eu sou bibliotecário lá na Biblioteca Brasiliana, lá da USP. Estou lá nessa biblioteca, eu estou há 6 anos. E a gente deu início lá a uma retomada nas atividades dos produtos digitais da biblioteca. E desde então, desde que eu iniciei minhas atividades lá, em 2015, a gente vem trabalhando em alguns projetos, ainda desenvolvendo alguns ainda, está sempre em andamento os projetos. Então, eu vou apresentar um pouco de tudo que a gente tem feito lá e também o que a gente precisa. No final, eu vou mostrar um pouco o que é necessário, né, para a gente conseguir manter esses desenvolvimentos e, enfim. Eu vou iniciar compartilhar a tela aqui para vocês irem acompanhando. Aí sim. Obrigado, Bruno. Rodrigo, eu acabei ativando o mudo. Rodrigo, eu acabei ativando o mudo aqui. Tinha um barulho no fundo. Rodrigo, eu ativei o mudo aqui porque tinha um barulho no fundo. A gente não está te ouvindo. Agora estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, vocês estão vendo a tela compartilhada e estão me ouvindo bem? Sim, a gente está vendo a tela agora. Ah, então beleza. Então, eu vou apresentar um pouco aí os projetos digitais da BBM e falar um pouco lá do que a gente tem desenvolvido lá. Então, a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, né? José Mindlin foi um bibliófilo aqui do nosso estado, aqui de São Paulo, e por mais de 80 anos ele colecionou livros
principalmente obras raras e especiais, e que o assunto fosse o Brasil, né? No final da sua vida, ele teve a intenção de doar a coleção dele para a USP, desde que se construísse um prédio para abrigar essa coleção. Então, a partir daí, o projeto ele se iniciou em 2005 e aí foi todo um grande projeto lá na USP para se tentar investimentos para a construção desse prédio. Então, a biblioteca foi inaugurada em 2013 e ela é um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, que é uma entidade acadêmica da USP, né? E ela atua como um centro interdisciplinar de documentação, pesquisa e difusão científica. Então, lá nós temos obras que a gente diz são obras brasilianas, que sempre o assunto é sobre o Brasil. Então, nós temos várias temáticas lá, várias subcoleções dentro da biblioteca, como literatura, obras de viajantes que passaram pelo Brasil, livros de artista, livros sobre a história, enfim, uma infinidade de assuntos na biblioteca, e a gente tem organizado esse acervo, o acervo físico, né? A gente tem aí os 3 mezaninos principais do acervo. Além disso, a gente tem uma área técnica também. Então, tem muitos livros ainda não tratados, que ainda precisam ser catalogados e tudo mais. Então, é um trabalho aí de muitos anos e, infelizmente, com essa pandemia, a gente teve que interromper determinados tipos de atividades, né? Tudo que envolve o acervo físico aí, a gente foi interrompido, inclusive a digitalização das obras. A gente conta com um laboratório de digitalização lá e um laboratório de conservação para os livros também. E durante a apresentação eu vou falar um pouco como a gente faz lá. São cerca de 32 mil títulos, que correspondem a 60 mil volumes aproximadamente. Além do acervo bibliográfico, a gente tem um acervo arquivístico ali também, que era do Mindlin. Então, a gente tem muitas correspondências e vários tipos de documentos também, que ele correspondências assim sobre ele tinha contatos com muitos bibliófilos e livreiros e tudo mais. Então a gente tem toda essa documentação lá que a gente começou a trabalhar também. O regimento da biblioteca, um dos pontos principais dentro do regimento é proporcionar irrestrito acesso do seu acervo digital ao público em geral. Então, como estratégia de disseminação desse acervo, foi adotado a digitalização desse acervo, né? Assim, porque a função principal da doação para a USP seria disponibilizar o máximo possível esse acervo para a população em geral, para a comunidade acadêmica e a população em geral. Então, logo no início da construção do prédio, o acervo ele já começou a ser digitalizado ainda lá na casa do Mindlin. Então, essa primeira imagem que vocês veem aí à esquerda é o primeiro máquina de digitalização que foi adquirida para esse trabalho de digitalização. Houve um período em que foi montado um laboratório de digitalização, então aqui foi a fase do barracão. Rodrigo, pessoal, sim.
Desculpa interromper. A apresentação está parada para nós na abertura, no primeiro slide. Ah, é? Eu achei que estava na introdução ainda, a hora que você falou da imagem, a gente não viu. Ué. Ah, tá. Seria... Agora sim. Agora sim? É estranho. Eu passei o slide, mas não mudou aí. Enfim. Opa. Posso continuar? Pode continuar, Rodrigo. Desculpa interromper. Tá bom. Tá. Então, o projeto de digitalização começou em 2007 e aí já foi criada uma primeira versão de biblioteca digital e tudo mais. E aí a inauguração efetiva do prédio foi em 2013. Hoje nós temos o que a gente chama de... Vocês estão vendo aí? Eu mudei o slide, mudou aí para vocês? Não mudou para nós. O que será que acontece? Ele não entrou na apresentação, a gente está vendo os slides agora sim. Eu acho que compartilhou a tela do PowerPoint, não a tela da apresentação, porque o PowerPoint abre uma tela separada. Está compartilhando. Ah, entendi. Então eu tenho que ir diferente aqui. Deixa eu tentar aqui. Compartilhar a tela. Agora vocês vão ver. Então, aí a partir de 2015, a gente... Ok? Então, alguém com o microfone ligado. Se puderem desligarem o microfone, aí fica melhor, porque aí não tem ruído na comunicação. Então, nós temos aí a plataforma, uma nova versão. A gente utilizou um software open source, que é o DaySpace. Nós priorizamos as funcionalidades da plataforma, né? A gente tem algo em torno de 3.500 títulos, aproximadamente, e a gente tem, como a gente ficou um tempo sem novas obras entrarem na biblioteca digital, mas o processo de digitalização continuou, então, mesmo em tempos de pandemia, a gente ainda está conseguindo colocar novas obras toda semana na biblioteca, porque a gente tem um backlog aí para subir, para fazer uploads na plataforma. Então, a gente tinha as primeiras digitalizações que foram feitas lá atrás ainda, aquelas primeiras feitas na casa do Mindlin, elas priorizavam mais o conteúdo em detrimento da própria obra. Então, era uma digitalização muito similar a uma fotocópia. E hoje, a gente prioriza, seguindo mais as diretrizes de preservação digital e tudo mais, que dizem que a digitalização tem que ser o mais próximo possível, então a gente tenta recriar isso. Então, as capas dos livros, a gente tenta dar um destaque, e as próprias obras que são digitalizadas, a gente tenta reproduzir o máximo possível do item original. Então, se até de manchas de uso ou manchas do tempo,
assinaturas, dedicatórias e tudo mais, isso fica bem visível nas digitalizações que a gente faz agora. Melhorou o workflow para a digitalização, né? Que todo o trabalho anterior a gente repensou sobre para melhorá-lo. Então, a gente faz todo o tratamento técnico do material e o controle via o código de barras que é gerado para cada item, né? A gente, a partir do próprio sistema que a USP tem de catálogo, a gente faz empréstimos e devoluções, todas as bibliotecas fazem isso, né, para os usuários. A gente usa o próprio sistema dentro da própria biblioteca para os laboratórios de conservação e digitalização, né? A gente, via o código de barras, a gente consegue, como é o mesmo código de barras para o item físico e para o item digital, né, a gente faz esse controle dos itens digitalizados dentro do servidor e dos itens físicos. Então, ficou muito mais fácil a gente identificar uma obra, porque o próprio código de barras é um link entre o analógico e o digital. Então, ficou muito mais fácil a localização da obra, quando tem algum problema de digitalização ou alguma solicitação, porque antes não funcionava bem assim como era feito anteriormente. A gente também tem uma rotina de importação dos registros bibliográficos no catálogo da USP, então a catalogação é feita nesse catálogo da USP e a gente faz a importação do registro bibliográfico para a biblioteca digital. Os uploads dos arquivos digitais, onde a gente faz dentro da plataforma o gerenciamento das coleções digitais, né? E alguns ajustes para visualização. Quando são obras volumadas, a gente gera um link entre as obras para ficar mais fácil do usuário localizar e fazer o download das obras, né? E a gente faz pequenas correções nos metadados do registro bibliográfico para ficar tudo ok. Basicamente, o que a biblioteca digitaliza, né? A gente digitaliza o próprio acervo físico. Então, são as demandas dos usuários, né? A prioridade. Muitos, enquanto a biblioteca para atendimento ao público, a pessoa pode ir lá consultar o item físico, mas se ela necessita, a pessoa não é da cidade, ela precisa mais de consulta com aquele livro, ela não precisa ficar vindo sempre à biblioteca. Das obras, né? O acervo é de consulta local. Né? Até porque são obras raras, especiais e tudo mais, mas a gente tem toda uma sala preparada para isso, para receber tem contato com a obra. E aí ele pode fazer a solicitação de digitalização. Obras que sejam para digitalização. Então, nós temos especialistas em pesquisa lá na biblioteca, bibliotecários, estudantes, os pesquisadores. Então, às vezes a gente tem algum projeto com algum pesquisador, ele a pesquisa dele é sobre um determinado autor ou coisa do tipo. Então, a gente faz essa digitalização sob demanda desses pesquisadores
E todos esses materiais que vão para a digitalização, eles passam por diversos de conservação, onde ele vai, caso ele necessite de pequenos reparos, higienização, sempre, né, antes da digitalização, e depois ele é encaminhado para o laboratório de digitalização, onde é feito todo o processo ali de conversão do analógico para o digital. Então, a gente trabalha dentro da biblioteca ali, com em suas áreas podem contribuir para o desenvolvimento digital. Então, todo isso anterior, né, em 2015 foi retomado esse trabalho, e aí a gente fez todo foi todo um processo de ajuste do trabalho ali desenvolvido. A nova versão da biblioteca digital foi a gente teve uma formação de São Carlos, que nos auxilia nesse novo desenvolvimento. A gente tentou fazer customizações mínimas no software para não impactar as atualizações da plataforma, que é o que a gente está fazendo agora, a gente está atualizando a versão. Foi utilizado alguns APIs, né, principalmente o visualizador, e foi desenvolvido um módulo de importação para não se replicar trabalho, já que a catalogação é feita no catálogo DEDO, que é o catálogo da USP, a gente aproveita esses metadados, então a gente importa isso para dentro do DSpace, então foi feito um módulo de importação. Importação e converte os registros, o formato dos registros que estão no DEP, que é o formato MARC 21, ele já converte por formato Dublin Core, que é o utilizado dentro da plataforma DSpace, que é o software que a gente utiliza na biblioteca digital. Do sistema, a gente utiliza o GitHub da USP, então tudo que a gente desenvolveu, as modificações, mesmo foram mínimas e tudo mais, a gente tem ali registrado dentro do Git da USP. Bom, a fase atual que estamos agora, a gente está atualizando a plataforma para a última versão agora do DSpace. Né? O DSpace é um software bastante utilizado para repositórios institucionais e tudo mais, que é a aplicação a mais utilizada pelas instituições, é um software livre, então ele é bem estável e tudo mais, a comunidade que utiliza e o desenvolve é bastante grande, e então a gente está novamente com o apoio do STI lá de São Carlos, a gente está fazendo alguns ajustes de designer, porque está um pouco diferente do que era antes, mas coisas mínimas. E temos como próximos passos a formalização de uma política de digitalização e uma política de preservação digital. O Guilherme ele chegou a citar, eu participo do grupo de pesquisa do IBICT, da Rede Carini, então a gente acompanha, né, toda essa discussão e é bastante importante, mesmo a gente tendo o item físico lá na biblioteca, o item digitalizado, a gente precisa ter meios de preservá-lo, porque a tecnologia sempre
muda, os softwares mudam, os formatos mudam, que garantir que esse item digital ele seja preservado de modo que gerações futuras possam tá-lo, assim como hoje a gente consegue. Então, a BBM Digital ela passa de um projeto dentro da universidade para processo, né? A gente conseguiu, porque um projeto tem começo, meio e fim, e um processo é algo contínuo, então a gente está conseguindo manter isso. E ela está se tornando um insumo para novos projetos, experiências e análises em ciência da informação, né, na própria biblioteconomia, representação, organização da informação, disseminação, e também nas humanidades digitais, né, que seria a construção de ferramentas de análises, dados linkados, né, e entre outros. Logo mais eu vou apresentar uma primeira que a gente conseguiu desenvolver, que entra nesse campo de estudo das humanidades digitais. Só para a gente agregar aqui, o site da biblioteca também foi reformulado, né? A gente usou também softwares livres, as linguagens mais utilizadas, então é um site bem mais robusto assim para a gente trabalhar e atualizar ali os dados e tudo mais. Equipes diferentes possam trabalhar nele, então cada área do site pode ser uma equipe diferente. Então, quem trabalha com a biblioteca digital alimenta essa área do site, o pessoal de eventos trabalha ali e tudo mais. Então, replicar um projeto que havia, ele estava um pouco esquecido, então a gente consegue fazer buscas pelos verbetes desses dicionários. Então, a gente não tinha documentação de como isso foi feito, quem fez, quem desenvolveu, porque foram equipes anteriores. Mas aí a gente conseguiu importar tudo isso colocar isso dentro do site, a gente utilizou a própria plataforma do site para isso, e agora a gente estava alimentando com novos dicionários, né? E aí a gente consegue fazer verbetes em mais de um dicionário e tudo mais, então a gente tem ali o português mais arcaico e tudo mais, são obras bastante antigas, né, do século XIX, século XVIII, e é bem interessante esse projeto também, a gente ter desenvolvido e revitalizado. Ele usa as mesmas tecnologias que foi utilizada no site e está aí disponível. Esse é um outro projeto que seria aquele já dentro das humanidades digitais, que também foi desenvolvido lá na Bíblia. Então, qual é a ideia dele?
A gente tem exploradores estrangeiros que vieram ao Brasil e percorreram várias distâncias aqui dentro do Brasil e fizeram isso e registraram. E a gente tem as obras desses viajantes lá na biblioteca. Então, qual é a ideia? Pegar os destaques dentro das obras e transportar para dentro de um mapa onde a gente consegue ver o caminho que esse viajante fez dentro do Brasil. Então a gente consegue cruzar informações e tudo mais, né? Então, assim, de uma biblioteca física, a gente desenvolve uma biblioteca digital, e aí a biblioteca digital a gente consegue criar um novo tipo de produto para as pessoas de uma forma um pouco mais intuitiva e mais amigável, né? Então, transformar a consulta de uma forma mais... a informação e o conhecimento que ele está buscando ali de uma forma mais fácil e que seja agradável e interessante de se ver. Além disso, no início da minha fala, eu falei que a gente tem um arquivo ali na biblioteca, então a gente estava desenvolvendo também a gente adotou um software livre também, que é o Collective Access para o arquivo. Então, a gente tem documentais, 4 fundos a gente já tem descritos, e aí a gente pretende disponibilizar isso para consulta utilizando esse software. Então, ele é um software bem amigável, bem customizável também, e ele permite também o upload de itens digitais num segundo momento. A gente pretende também digitalizar esses documentos, enfim, e ele é bem robusto também e tem atendido bem a nossa ideia de dar isso para o público também. Aqui é mais do software também. E aí, para a gente ter o usuário da biblioteca que tem interesse nesses assuntos, para ele ter uma forma de pesquisar tudo isso, a gente criou também um portal de pesquisa integrada, onde ele pode consultar o arquivo, a biblioteca digital, e a gente colocou o blog da biblioteca também, que eu vou apresentar daqui a pouco, que a gente costuma fazer alguns posts ali relacionados ao acervo da biblioteca. Então, aqui numa única interface de pesquisar, buscar as obras e documentos relacionados àquela obra. Às vezes tem uma carta que discute determinado livro e tudo mais. Então, a gente quer... Isso está em desenvolvimento e é isso que a gente pretende, que seja realmente uma pesquisa integrada de todo o acervo bibliográfico e arquivístico da biblioteca. Aqui é o blog da biblioteca. Então, aqui a gente a gente posta periodicamente, são posts que a gente discorre sobre alguma coisa interessante que foi
que seria legal apresentar para o público sobre determinada obra, determinado autor, determinado assunto. Então, ele é bem variado, é um ponto de contato com o usuário para que ele tenha mais um ponto de informação ali sobre o acervo da biblioteca. Toda a parte técnica da biblioteca, principalmente ali o nosso serviço de biblioteca e documentação, a gente criou essa wiki e a ideia é colocar tudo que a gente desenvolve, como a gente faz, os nossos manuais de serviço e nossos procedimentos e tudo mais, a gente quer disponibilizar aqui para o público, para que outras instituições tenham acesso também. A gente recebe muitas visitas técnicas, então é sempre uma curiosidade como a gente faz determinada coisa, ou então é uma forma de compartilhar o nosso fazer. Inclusive, os nossos eventos, qual é a nossa equipe técnica, os profissionais que trabalham com a gente, os projetos que a gente tem desenvolvido. Então, essa é a nossa wiki também. Aqui foi o nosso primeiro evento lá sobre preservação digital e acesso, que a gente fez ainda em 2017. Então, aí está todo o evento que a gente fez, a gente apresentou, foi no YouTube, né? E a partir daqui vocês têm acesso aos posts no blog sobre o evento, lá no YouTube e tudo mais. As apresentações, os slides dos palestrantes, está tudo aqui. Então a gente vê isso, né? A Biblioteca Mindlin, então ela possui um enorme potencial como centro interdisciplinar de documentação, pesquisa e de difusão científica, né? E ela pode ser um espaço convergente para as mais diversas ciências da informação, biblioteconomia, arquivologia, museologia, conservação e restauro, digitalização, preservação digital, humanidades digitais, ciências sociais, tecnologia da informação, estudos brasileiros e etc. Né? Essa era a ideia original da criação desse centro de documentação. Então, esse ano a biblioteca fez 8 anos de biblioteca na USP, né? E ainda a gente tem algumas questões a serem definidas dentro da instituição. Por diversos motivos, a gente tem que ao longo dos anos a biblioteca e a USP e as universidades públicas têm passado, né? A gente tem além de todas as crises anteriores, o ano passado e esse ano mais uma crise, né? Uma crise de pandemia, né? Mas uma crise financeira, e a gente teve uma perda de recursos humanos também, tudo mais. E aí ficam algumas questões, né? Seriam qual o planejamento estratégico a longo prazo para a consolidação do centro como um centro interdisciplinar de documentação, pesquisa e difusão científica, né? Qual o público que queremos chegar e que podemos atingir? Algumas estruturas básicas ainda são necessárias dentro da instituição, né, como um organograma, definir as atribuições de cada setor e de cada função, porque ali a gente ainda não tem isso bem definido. A gente tem áreas de atuação. Por não ter um organograma, a gente tem áreas de atuação, então isso às vezes
é um pouco difícil a gente lidar com isso. Existe uma maleabilidade maior, mas ao mesmo tempo, até onde eu posso ir, até onde o meu colega pode ir, né? Então, às vezes, fica um pouco difícil. Algumas regulamentações precisam ser seguidas, responsabilidades, necessitamos de recursos humanos, né? A gente, num dos planos de demissão voluntária, a gente perdeu o analista de sistemas desenvolvedor, então a gente busca parcerias e tudo mais, mas o ideal seria que a gente tivesse um desenvolvedor para manter esses projetos, né? A tecnologia não para, a gente tem que estar sempre desenvolvendo e atualizando, criar parcerias, grupos de trabalho, de pesquisa, projetos interdisciplinares, né? Isso enriqueceria muito o nosso fazer ali, ter uma comunicação efetiva, interna e externa, né? Políticas, diretrizes e protocolos, segurança, preservação e conservação, preservação digital, desenvolvimento de coleções, uso dos espaços da biblioteca, etc. Né? Então, por todas essas questões, é fundamental que os tomadores de decisão se sensibilizem e se conscientizem sobre a importância destes e muitos outros pontos para a própria sustentabilidade da entidade. Né? Eu trouxe eu acompanhei essa semana um evento da Fernanda Menezes, que ela da área do BNDES, e aí ela traz nesse quadro, né, os desafios tecnológicos e as barreiras culturais, né? Então ela diz um pouco sobre um pouco do que muitas instituições acabam se deparando, né, com a pouca padronização dos dados, né? Então isso a gente até superou bastante, porque a gente ausência de ações para preservação digital, e isso é um caminho longo a ser percorrido ainda. Soluções lógicas desenvolvidas sem capacidade de integração. Isso também é um ponto importante. Por isso que a gente prioriza a adoção de softwares livres, softwares que estejam sendo utilizados e desenvolvidos e mantidos por comunidades, né? Então, enfim, baixo comprometimento tecnológico, né? Ainda muitas instituições têm essa estrutura organizacional inadequada e a baixa capacitação das equipes. Então, né, é difícil ter um comprometimento maior com tecnologia, né? A gente tenta ali, de uma forma ou de outra, com muito esforço, manter as coisas, o mínimo que temos ali funcionando, né? Enfim, barreiras culturais também, né? Cultura institucional custodial, né? Gestão patrimonialista das informações. Então, disponibilizar um pouco mais as informações, é o que a gente tenta ali com a Wiki, né? Assim, trocar ideias com outras instituições, o que o meu colega que faz o mesmo trabalho que eu, como ele está fazendo aquilo, como a gente pode nos ajudar e tal, trocar ideias, é muito importante isso. E isso é um ponto que a gente sofre bastante. Formação incompleta de gestores culturais, especialmente para lidar com os desafios do digital, porque a gente tem ali, a biblioteca é um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, sempre
assumida a direção por um professor que até hoje não foi da área nem de tecnologia, nem da ciência da informação e tudo mais. Então, cria-se uma barreira para a gente nos fazer ser entendidos das nossas necessidades, do que seria interessante para uma biblioteca. Então, isso é um ponto importante. Iniciativas desconexas de reprodução e republicação na internet. Então, isso é um pouco, volta ali um pouco nas soluções tecnológicas. Então, assim, desenvolvimentos isolados, eles tendem a morrer. Assim, acabou, perdeu recursos humanos ou perdeu financiamento, o projeto morre. E isso já aconteceu anteriormente, então é uma preocupação que a gente tem de manter, tentar que tudo que a gente faça ali seja reproduzido, outra instituição consiga reproduzir, né, replicar aquilo. Então, por isso a importância do uso dos softwares livres, que eles estão aí, podem ser, você pode baixá-los nas suas instituições e customizá-los à sua maneira e tudo mais, trocar ideias dentro da comunidade que utiliza aquele software. Então, vai bem nesse sentido. Eu tenho aqui a referência do artigo, é bem interessante. Eu indico a leitura. Internacional em Humanidades Digitais, né? Então, quem puder acompanhar também pode acessar lá, é só pesquisar na internet, fazer a inscrição e acompanhar as discussões que estão ali. E aí eu trago a apresentação da Fernanda também, que ela diz um pouco, eu tirei um print desse slide dela, só para falar um pouco dessa questão da gestão e governança, a manutenção financeira, capital social e o trabalho em rede. Então, são esses 3 pontos principais para se ter a sustentabilidade desses projetos digitais, né? Então, você tem que ter uma gestão e uma governança efetiva que entenda a importância de se ter esses desenvolvimentos. Acho que não tem outro momento mais icônico para isso do que o atual momento que estamos passando, né? Assim, a gente incapacitado incapacitados de frequentar as instituições, as bibliotecas. Então, o lado digital, a web e tudo mais, é que assim nos permite continuar a fazer isso, né? Então, o entendimento disso, né, é muito importante. Então, a manutenção financeira também é fundamental, porque sem recursos financeiros você não faz nada, né? Então, buscar novos modelos de negócio, de financiamento e tudo mais. E o capital social e o trabalho em rede. Então, as pessoas são importantes, né? Então, você garantir uma formação continuada, né? Dar valor no seu recurso humano, né? É muito importante. Acho que o gestor ele tem que ter isso, ele tem que te motivar, né? Ele tem que te motivar e você, como colaborador, né? Você trazer ideias, você desenvolver aquilo que você está trabalhando, trocar ideias, né? O trabalho em rede é aquilo que eu já citei, a colaboração entre instituições, entre profissionais e tudo mais. Então, a ideia é essa. Enfim. Basicamente é
Então, a minha apresentação acho que termina por aqui. E aí, se alguém tiver... Se alguém tiver alguma questão, pode falar. Eu não sei como será a dinâmica aqui, é só a apresentação. Bom, mas enfim, tem meu contato aí, o Guilherme tem. Se alguém quiser fazer alguma questão, ou depois me mandar depois também, a gente troca ideia, não tem problema. Não, legal. Beleza? Rodrigo, assim, primeiro, né, tem muita gente aqui que não teve o privilégio de conhecer pessoalmente a biblioteca como eu pude estar lá, né? Sim. E é um espaço fantástico. Uhum. Além de todo o trabalho que foi feito, né, o cuidado com a preservação das obras, a digitalização, a disponibilização de um acervo fantástico, né? Isso Sim. agrega muita significância, não só para a nossa área, né, mas também para toda a USP, para as bibliotecas. Ali você listou, né, tudo que pode ser Para o vendido, público né, em geral, né? Em geral. Como pode ser feita a visitação? É óbvio que a gente está agora no momento, né, que não podemos ir Sim. até a Brasiliana. Mas, normalmente, né, precisa agendar, qual o horário de funcionamento? Não, no início, quando inaugurou a biblioteca, havia o treinamento, não atuar muito ali. Mas agora, passado alguns anos, e como a gente estava trabalhando antes do fechamento da quarentena, qualquer pessoa poderia chegar lá, ela quer consultar um livro, ela quer ter acesso a alguma obra. A gente tem um computador ali no caminho, onde ela pode fazer, ela faz cadastro ali no balcão, um cadastro rápido, e em poucos minutos a gente consegue localizar a obra e pede para o pessoal do balcão, do atendimento, liberar a pessoa. A pessoa pode subir e tem acesso à sala de consulta. A gente tem uma sala ali de consulta climatizada e toda preparada para consulta. No caso de uma pessoa que quer conhecer o prédio e tudo mais, também não tem problema. É chegar e perguntar para nós e a gente recebe sem problema algum. Isso acontece praticamente todos os dias, né? Então a pessoa tem alguns procedimentos que a gente utiliza para ter o controle tal de entrada, mas é tranquilo e a gente recebe as pessoas e informa sobre a construção do prédio, sobre as obras, o acervo e tudo. Grupos mais, por exemplo, grupos de universidades, a gente recebe muito pessoal de cursos de biblioteconomia e do curso de arquitetura também, porque o prédio ele é icônico. Então, aí sim é feito um agendamento de horário e tudo mais, e a gente consegue recebê-los também, e eu costumo receber, e muitas vezes tendo ali eu sorteio um brinde, alguma coisa assim, sempre para dar uma descontraída, né? E a gente separa algumas obras interessantes, icônicas, né? Então, para consulta e tudo mais, porque a biblioteca tem
tem as primeiras edições, tem manuscritos, datiloscritos, né? Então, é muito interessante. Tem obras ali que a gente tem o manuscrito, o autor escreveu à mão, aí depois tem o datiloscrito, que ele escreveu numa máquina de escrever, e depois tem a primeira versão, a prova tipográfica, né, da obra, onde ele fez ele tem a prova tipográfica e fez correções na prova tipográfica. Então, é muito interessante a gente pegar e fazer essas comparações e tudo mais, e ter essa visão da construção de uma obra literária, bibliográfica. É muito interessante. Foi a minha trajetória, o Guilherme sabe um pouco disso, né? Foi sempre voltado para o digital, né? Meu TCC, a minha dissertação foi voltada para isso. Eu fui para o mercado de trabalho, trabalhar com isso lá na Bireme, né? Na Bireme eu não tive contato com um papel, né? Era tudo uma biblioteca virtual, né? Mas foi aí na Brasiliana que eu vi a importância do item físico, né? O próprio livro como objeto de estudo, né? Você tem ali a obra, então você tem o papel, você tem a tipografia, o ex libris, então é muito interessante isso. Então, a importância do item, a obra, não só o seu conteúdo, mas o seu item físico também. É interessante. Bem interessante. Beleza? Mais alguma questão? Eu lembro sempre das nossas aulas de evolução dos suportes, né, da informação, que ultimamente a gente tem discutido bastante, né? Sim. Surge uma nova tecnologia, surge uma coisa, automaticamente mata-se a anterior, né? Vem o rádio, depois a televisão. A televisão ninguém mais vai ouvir o rádio, e pelo contrário, eles continuam coexistindo, né? Sim, a internet vai diminuir o uso da televisão. Não, ela coexiste. Daí vem o streaming, né? E tudo isso vai se agregando, né? E com a biblioteca foi a mesma discussão. Com as bibliotecas digitais, com as bibliotecas virtuais, a biblioteca física vai deixar de existir. Não, elas se complementam. O item físico ele tem todo um romantismo também, a utilização dele. Eu sou de uma outra geração, né? Nós somos de uma outra geração. As gerações mais novas, né? Nós pensávamos assim, eles vão preferir a biblioteca virtual, vão preferir usar o livro, né, no aplicativo, no tablet. Mas não, tem muitos alunos que vêm aqui falar, eu prefiro o físico, eu consigo estudar melhor com o físico, né? Tem obras lá na década de 400 anos, 300 anos, a qualidade do papel é muito superior ao que a gente tem hoje. Então, assim, dá a impressão que, putz, isso aqui nunca vai acabar, nunca vai deixar de existir, porque a qualidade, assim, da obra, é impressionante, assim. Foi lá que eu aprendi essa questão, assim, da importância do livro como objeto de estudo. Bem interessante. E tem várias iniciativas em cima disso, né? A deterioração do papel, a oxidação aqui
eu tenho algumas obras que elas foram impressas num tipo de plástico, sabe? Um papel plástico. É uma tentativa. Quantos anos esse material vai ficar preservado? A gente ainda não sabe, né? O papel, a gente tem uma ideia do tempo ali, da oxidação, né? O que o tempo causa nele. Nesse livro de plástico, eu não sei. Sim. Talvez eu morra e não saiba, né? Ou daqui a um tempo eu posso falar, não deu certo. Professor, parabéns pela exposição. Ninguém segura a evolução. Eu sou o Milton Costa, presidente do Sindicato da Construção Civil aqui de Piracicaba e também presidente do Conselho Municipal de Saúde. E a gente vê o quanto é importante a evolução e o agregar dos conhecimentos, porque a gente acaba, por ser mais antigo, tendo um pouco mais de dificuldade, mas tendo a consciência da importância da tecnologia. E a evolução é uma questão social e mundana, não tem como voltar para trás. E que as pessoas busquem informação e conhecimento a partir das oportunidades. Eu tenho um setor que é 70% de semi-analfabeto, é um setor que demanda muito de questão física, não psicológica. E eu tenho tentado implantar aqui, inclusive eu tenho um projeto de alfabetização para os trabalhadores de construção civil, porque nós somos 70% semi-analfabetos. E a gente quer imprimir dentro, já conseguimos em algumas obras, a biblioteca, em relação à biblioteca papel. Mas a importância de que você tem apresentado aí, isso nos agrega e nos ajuda a fazer com que o trabalhador, por dificuldade, muitas vezes, de leitura em papel, mas no celular ele consegue brincar bastante. E aí é uma grande oportunidade para o nosso setor e para a sociedade em relação a ter esse tipo de conhecimento, essa busca de interesse. Então, eu fico muito satisfeito de ter sido convidado a participar dessa CIPAT da FUMEP, parabenizo a FUMEP por essa iniciativa, e pode ter certeza que nós estamos buscando a evolução de todo o ser humano, e isso é muito importante. Então, parabéns, professor. Olha, Milton, eu que agradeço a sua participação, né? Legal. A gente fica assim, eu vou dizer que nós da FUMEP ficamos envaidecidos. Bem bacana. Com a participação bacana externa. Mesmo. A gente decidiu abrir o link, né? Incluir a sociedade nessa discussão, Importante. porque está todo mundo trabalhando a maior parte de forma remota, né? A gente trabalhar a questão interna dos acidentes de trabalho aqui não faz sentido, né? Não tem vindo ninguém aqui, como é que alguém vai se acidentar dentro da FUMEP, né? Mas fora, né? As bibliotecas digitais, elas nos ajudaram a manter não só a nossa atividade em funcionamento, mas também ligando um pouco na palestra de ontem, que era saúde mental na pandemia, né? A manter as pessoas assim, porque ela tem a oportunidade de, com a leitura, né? Trabalhar um pouco do entretenimento, fazer uma viagem junto com o autor e a ficar um pouco desligado de tudo isso que está acontecendo, né? E as bibliotecas digitais, elas têm uma importância muito grande nesse sentido. A ideia do convite para o Rodrigo foi justamente nisso, né? De abrir e trazer a Brasiliana já é a biblioteca digital mais conhecida, mais famosa do Brasil, né? Por tudo que ela representa e pelo acervo que ela tem, a forma como ela foi construída, né? E ter a oportunidade de divulgar isso, para nós, é gratificante. Eu penso para o Rodrigo também, né? O Rodrigo... Muito bom mesmo. E hoje, com essas pandemias, com toda essa dificuldade social, a gente percebe que as pessoas estão adoecendo mesmo por questão mental, justamente por conta de políticas que acabam não conjuminando com a necessidade social, muita mentira, muita inverdade, e a gente precisa cuidar da nossa sociedade com um pouco mais de respeito. E eu acho que o conhecimento é o destrave dessa manada que vive refém de uma certas orientações. E a gente não pode ser tratado como um gado. Por isso que eu me envolvo em questão política partidária, mas me envolvo em relações social.
e fiquei muito contagiado com a apresentação e com a oportunidade. Então, muito obrigado pela essa oportunidade. Boa tarde, Guilherme. Guilherme, Rodrigo e Milton Costa, né, do sindicato. Eu conheço o seu trabalho muito através da divulgação de imprensa, principalmente do rádio, e você tem um trabalho fantástico na formação dessa categoria que necessita muito. E eu vejo as suas chamadas, assim, os seus lembretes e tal. Está de parabéns o trabalho nessa área e parabéns, viu? E agora, assim, quanto ao Rodrigo, né, eu fui impressor, né, de rotativa, né, e a área de impressão, né, que é a física, né, que você aí bem lembrado no final, né, que era toda aquele trabalho, né, que hoje praticamente está se diluindo, né, não está, um pouco por causa também do digital e outro também por causa do papel, né? O papel está tendo um valor agregado muito grande e dificulta muitas vezes, né, a impressão, né, de obras, que nem o jornal já está quase. Eu trabalhei no jornal do Estado de São Paulo na impressão, nos anos 80 e 90, né? E um trabalho assim, magnífico, né? E esse registro também de você ter o impresso para ler também, né? Que nem o Milton Costa mencionou aí várias vezes, né? Para o início da formação assim, tal de alfabetização, como é importante também ter a obra no papel, né? E é isso que eu queria mais assim dizer. E outras gerações não vão conhecer, né? Uma atividade de um impressor. Hoje já não tem o sindicato. Um dia eu estive lá, já quase se diluiu tudo, e, enfim, né? E que tinha também muito problema com a segurança, né? De IPI, das máquinas. Eu vi acidentes. Graças a Deus trabalhei 41 anos dentro da indústria gráfica, nunca me acidentei e tudo, mas vi alguns acidentes gravíssimos também naquelas máquinas, nas rolarias e tal, que era um serviço também muito perigoso. Mas é isso aí, eu gostei muito. Parabéns, Rodrigo, pela explanação aí do tema. Obrigado, viu? E a gente tem lá, a coleção do Estadão, a gente tem lá na biblioteca, então tem uma sala específica, tem as primeiras edições do Estadão estão lá. Acho que o seu trabalho está lá um pouco. Tá. Um pouco do seu trabalho está lá. O Estadão também, quando assim, no momento de folga, eles têm um acervo belíssimo. Eu gostava muito, principalmente no tempo que eu estava assim, fazendo colegial, eu fazia pesquisa nas edições. Tem um arquivo lá fantástico, e você conseguia, eles traziam para você a edição de sei lá, de 62, de 72. Muito, e vocês também terem esse acervo, é importante. Tem lá. Rodrigo, nós temos uma inscrição aqui, a Débora quer fazer uma pergunta. Oi, Rodrigo. Prazer revê-lo. Foi muito bom ouvi-lo. Vocês estão me ouvindo? Faz um joinha aí se estão me ouvindo. Sim. Tá. Foi muito bom ouvi-lo. Eu, inclusive, lembrei de uma das apresentações da faculdade sobre bibliotecas digitais. Foi bem legal. Assim, foi verdade, foi muito legal. Eu queria primeiro saber se você vai compartilhar a apresentação, que eu gostaria de depois de poder consultar os artigos que você indicou, e saber se vocês oferecem cursos de curta duração, algo desse tipo referente a bibliotecas digitais, porque é um assunto muito assim atual e vocês têm know-how nessa área, né? A gente tem documentos hoje que estão em PDF, amanhã, de repente, a Adobe já não tem mais o PDF. E aí, o que aconteceu com essa informação? Então, são muitas coisas, muitos protocolos que a gente precisa conversar, discutir, debater. E eu queria saber se vocês dão esses cursos, essas consultorias. E obrigada, viu? De nada. Seu microfone acho que está bem, viu? Agora tá ok, né?
Então, sobre cursos, a gente eu não consegui montar nenhum ainda, né? O que a gente tem as visitas que recebe, então aí nessas visitas que a gente acaba conversando bastante e tudo mais, a gente sempre recebe as pessoas e lá na biblioteca sobre esses assuntos, né? Então, de preservação digital, políticas de digitalização, né? A importância das redes e tudo mais. Então, a gente tem caminhado nisso, porque para dar um curso, acho que a gente precisava de um tempo grande assim para montar o curso e ter tempo para dedicar a esse curso, né? Então é uma coisa que a gente não conseguiu ainda, mas é uma ideia aí que a gente pode estar desenvolvendo mesmo. Mas aí a gente Alguém ouvindo Tim Maia? Mas aí a gente fica à disposição, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente possa aí trocar ideias, a gente está sempre à disposição, tá bom? Ok, obrigada, Rodrigo. De nada. Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer... Vamos abusar do Rodrigo hoje. Bom, Rodrigo, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, tá? Com certeza, trouxe muita informação, inclusive para nós que pudemos estar lá presencialmente, né? Não dá para conhecer tudo, porque é um ambiente grande, vocês oferecem muita coisa. Eu peço desculpa por alguns problemas que tiveram durante a apresentação, com o link público, muita gente de fora não adaptado com a plataforma, acho que o ouvido estourou algumas vezes aí com o fone, né? Mas a ideia, a proposta, né, nossa era trazer a sociedade junto, tá? E eu acho que isso foi importante. Sim, então, agradeço demais ao Décio, que é ex-aluno nosso, não mora mais em Piracicaba, está participando com a gente aqui todos os dias, né? Eu vejo aqui ao lado nos participantes bastante gente de fora também. Então, quero agradecer você, agradecer aos membros da CIPA, né? E agradecer a todos os participantes, aqueles que puderam estar nos acompanhando hoje. E reforçar que amanhã a gente encerra nosso ciclo de palestras, né? Com uma palestra ministrada pelo Cabo Guaraci Ribeiro Filho, sobre fogo em equipamentos eletrônicos. Tem acontecido bastante ultimamente, né? Então, ele vai explicar como a gente trabalhar com essas questões. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Beleza. Eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando aí um pouco do nosso trabalho e fico à disposição aí para todos. Quem quiser, é só entrar em contato. Eu vou passar a apresentação para o Guilherme. Disponibilizar aí para quem quiser, beleza? Não, legal. A gente disponibiliza depois junto com a gravação, com o vídeo, a gente coloca a apresentação também. Tá ótimo. Beleza. Legal. Gente, obrigado, Rodrigo. Valeu, viu? Beleza. Obrigado a todo mundo aí. Prazer. Prazer também. Um abração aí, viu? Obrigado a todos.